Olá e bem-vindos. A inteligência artificial generativa, bem, está a mudar por completo o mundo académico, não é? Vamos então perceber como é que podemos usar esta tecnologia como uma ferramenta poderosa, mas acima de tudo responsável na investigação. Ok, vamos diretos ao assunto. À pergunta que, sejamos honestos, está na cabeça de toda a gente. Será que uma máquina pode, de facto, fazer aquilo que é o trabalho académico mais importante na vida de quem investiga? A resposta é um não categórico. Mas calma, isso não é necessariamente uma má notícia. Pelo contrário, a melhor forma de olhar para a IA é vê-la como um copiloto. Ou seja, uma ferramenta super avançada que nos ajuda, mas quem investiga continua a ser o piloto principal, sempre com o controlo total da viagem. E como qualquer piloto sabe, antes de levantar voo, é preciso conhecer as regras. Para o nosso copiloto de IA, essas regras são, nada mais nada menos, que os pilares da ética académica. A primeira regra, e talvez a mais importante, é a transparência. É absolutamente fundamental declarar abertamente quando e como a IA foi utilizada. Esconder isto, bem, isso é uma quebra de integridade académica, a base de toda a investigação. Em segundo lugar, a responsabilidade. Uma IA não pode ser autora de um trabalho porque simplesmente não pode ser responsabilizada pelo que gera. O ponto-chave é este. A responsabilidade final pela precisão, pela veracidade e por todas as conclusões recai a 100% sobre a pessoa que investiga. A seguir, a originalidade. Fazer copiar e colar de um texto gerado por IA e apresentá-lo como nosso é, na prática, uma nova forma de plágio. A fronteira tem que ser muito clara. A IA é ótima para polir um texto, para ajudar a superar um bloqueio criativo, mas nunca para criar o conteúdo de raiz. E por último, um aviso que não pode ser ignorado: a privacidade. Nunca, mas mesmo nunca, se devem inserir dados de investigação confidenciais ou resultados que ainda não foram publicados em ferramentas de IA públicas. Essa informação pode ser usada para treinar os modelos, o que compromete a investigação de forma irremediável. E esta citação, bem, resume tudo na perfeição. A responsabilidade, seja ela legal ou ética, é e será sempre humana. A máquina é uma ferramenta, não é um autor. Certo. Com as regras bem definidas, vamos passar ao plano de voo. Onde é que este nosso copiloto de IA pode, de facto, ser uma ajuda preciosa no processo de investigação científica? O que vemos aqui é a dupla face da moeda. Por um lado, a IA é fantástica para acelerar a revisão da literatura, analisar código, gerar ideias. Mas, e este mas é muito importante, os avisos do outro lado são críticos. As alucinações, por exemplo, onde a IA pura e simplesmente inventa factos, são um perigo real. E os vieses nos dados, claro que podem influenciar os resultados. Por isso, a mensagem é simples. A verificação humana não é opcional, é obrigatória. Sabem, nem todos os copilotos são iguais. Existem diferentes aeronaves de IA, cada uma desenhada para missões muito específicas. Vamos então conhecer algumas das mais interessantes. Este quadro dá-nos um resumo rápido. Cada ferramenta tem a sua missão. Uma é para descobrir, outra para validar, outra para extrair dados. Usar a ferramenta certa para a tarefa certa é o que realmente transforma a IA num verdadeiro copiloto, em vez de uma distração. Comecemos pelo Research Rabbit. Pensei nele como um explorador. Em vez de dar uma lista de resultados, ele cria um mapa visual do conhecimento, mostrando como é que os artigos e os autores se ligam uns aos outros. É perfeito para aquela fase inicial de mapeamento do território. A seguir, o consensus. Este é o nosso verificador de factos. Faz-se uma pergunta direta e ele vai buscar as respostas diretamente a artigos científicos, mostrando até se existe ou não um consenso na comunidade científica sobre aquele tema. É muito poderoso. Já o Illicit, este é o analista incansável. É quase como ter um assistente que lê dezenas de artigos por nós e organiza tudo que é importante, metodologia, resultados, o que for, numa tabela fácil de comparar. Uma poupança de tempo brutal. E por fim, o Notebook LM. Este é o especialista pessoal. Ele só trabalha com as fontes que nós lhe damos, ou seja, torna-se um mestre da nossa própria bibliografia sem o ruído da internet. Garante que as respostas são baseadas apenas e só no nosso material de estudo. E depois de uma viagem de investigação bem-sucedida, chegamos ao último passo, que é absolutamente crucial: registar o voo, ou seja, citar corretamente o nosso copiloto de IA. A norma APA, que é uma das mais usadas, já tem um formato bem claro. O criador, como a OpenAI, funciona como o autor. Depois o ano, o nome do modelo e, muito importante, a versão, porque os modelos estão sempre a evoluir. Por fim, uma pequena descrição do tipo de modelo e o URL.
O estilo Vancouver, muito comum nas ciências da saúde, tem uma lógica parecida. Identifica-se o recurso como software e, um pormenor fundamental, inclui-se a data exata de acesso. Isto é vital porque estas ferramentas e os seus resultados podem mudar literalmente de um dia para o outro. E, claro, não esquecer o básico. Sempre que se usa informação gerada pela IA, seja a citar ou a parafrasear, é preciso referenciá-la no corpo do texto, exatamente como se faria com qualquer outra fonte. Portanto, a tecnologia está aqui, as regras são claras. O verdadeiro poder não está na máquina, está na nossa capacidade de a pilotar com perícia, com ética e, claro, com curiosidade. A pergunta que fica no ar é: que novos horizontes vamos explorar com este copiloto tão poderoso ao nosso lado?